não for encontrada, ela realmente passa a não existir. Não existe aonde? Ela não existe no arsenal de escolhas do consumidor. E aonde que o consumidor hoje está buscando informação? A gente vai ver mais para frente que mais de 83% buscam informações na web. Então, essa é a importância. Então, o que mudou? Como eu falei, as relações de consumo mudaram bastante, porque o poder de barganha do consumidor aumentou muito. Então, hoje, como eu falei, ele já vai até a loja com mais informação, não só sobre características do produto, mas principalmente sobre preço. E não importa a classe social, a gente vai ver que as classes de baixa renda são as que mais crescem em acesso na web, em compra de computador e também em compras via computador, via web. Ou seja, não é só a classe AB que consome via web ou que usa a web para comprar. Então, as classes de baixa renda, elas usam, mesmo que seja para pesquisar na web e comprar na loja. Então, essa é uma realidade reversível, tá? Mudou muito o conteúdo, o acesso à informação, como a gente falou, né? O formato com que as informações têm que ser disponibilizadas no site, né? Mas realmente a principal questão que a gente percebe é o impacto no comportamento desse consumidor. É aí que reina a nossa preocupação. Então, se hoje, quem não está antenado para isso, tem que começar a ficar. Porque a loja, ou a rede, ou a empresa que não tem olhos para isso, ela simplesmente fala, eu vou deixar isso para depois. Tudo bem, você pode fazer isso, só que o seu consumidor não está deixando isso para depois. Então, se você for lá pesquisar, de repente sua empresa ou sua marca já está sendo criticada, por exemplo, num site como Reclame Aqui, que é o Procon da web, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Isso, como é que é? Virou inferno. Ou seja, a sua marca pode estar sendo realmente detonada na web e você, por uma opção sua, deixou para depois, não sabe o que está acontecendo. Mas não é porque você deixou para depois que não está acontecendo. Entende? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque o que mais mudou realmente é o comportamento desse camarada aí, que é o nosso consumidor, tá? Quando a gente fala de acessos à web, nós fechamos o ano de 2009 com aproximadamente 70 milhões de usuários. Quer dizer que são 70 milhões de computadores? Tá? Não, usuários. São pessoas que podem estar acessando em vários lugares. A perspectiva é fechar 2010 próximo aí de 100 milhões de usuários, tá? Que representa aproximadamente a metade da nossa população aqui no país, né? Nós estamos falando aqui só de Brasil, tá? Quando a gente fala de uso da internet, comparando com outras mídias, né? Falando de acesso à mídia, a internet hoje, ela tem uma penetração de 40% na população, ou seja, 40% aproximadamente da população tem acesso à internet, a informações da internet. Se a gente comparar com outras mídias, a gente percebe que praticamente já está ganhando da revista e já superou bastante TV por assinatura, né? Então, quando eu quero falar com alguém, eu tenho que escolher qual é o caminho, certo? Então, dentre as mídias possíveis, a internet está a que mais cresce, está encostando já em jornal, né? TV aberta continua sendo a de maior penetração, a gente tem 97% das pessoas com acesso aqui à TV aberta, né? Mas a internet é a que mais cresce, ok? Em 2007 foi o primeiro ano que a gente teve mais vendas de computadores do que de televisores, tá? A gente teve mais ou menos em 2007 uns 10 a 12 milhões de computadores vendidos e em 2008 também essa mesma margem, quer dizer, uma venda maior de computadores do que de televisores. Quando a gente fala de locais onde as pessoas acessam, é interessante perceber que 38 milhões, daquele total que a gente apresentou, acessam das suas casas, tudo bem. Mas e de onde vem o restante? Que é o dobro, né? Então, isso aqui representa só metade. O restante, a gente vai ver que acessa, por exemplo, de lan houses. Então, hoje existem mais de 150 lan houses só na Rocinha, no Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia, tá? E de quem acessa de casa, hoje 50% já usa banda larga. Então, com a expansão da banda larga que o governo vai propiciar, isso vai aumentar ainda mais.
e facilita, obviamente, o acesso a diversos tipos de conteúdos com a banda larga, tá? As pessoas acessam também do trabalho, da casa de outras pessoas, da escola, tá? Mas principalmente o acesso é feito via sua própria residência ou LAN houses, né? No caso, principalmente da baixa renda. Né? Existe na periferia um negócio chamado Corujão. Quem já ouviu falar do Corujão? O que é o Corujão? Hã? O que é o Corujão? Explica para ele. Exatamente, que aí o cara paga pouquinho e ainda ganha o café da manhã no dia seguinte, né? Então ele passa a noite inteira na LAN house e tem um custo de acesso baixo e ainda ganha o café da manhã, né? De jogo, porque as LAN houses começaram por causa de jogo e hoje elas são um ponto de acesso até para pagamento de contas via internet, né, nas periferias. Então, no Brasil, como a gente falou, o acesso é super importante em LAN houses e cybercafés. Então, é um ponto hoje muito estratégico. Até tem sido usado por algumas marcas, divulgação sendo feita nas LAN houses, tá? Então, começou com jogos, né, muito bem lembrado, que era até uma coisa meio marginalizada, né, assim, o cara fica o dia inteiro na LAN house e tal. E hoje as LAN houses têm um papel super importante na democratização aí do acesso, tá? Quando a gente fala de empresas, as micro e pequenas, 71% têm acesso à internet. E nas grandes empresas isso já vai para 90%. Tá? Esse é um dado daqui de São Paulo e também bate com esse dado aqui que é uma pesquisa do Sebrae que analisa Brasil, tá? Quando a gente fala de locais, aqui está meio apagadinho, mas a variação também é diferente região a região. Aqui é Centro-Oeste, onde tem o maior número de microempresas acessando. Quando a gente volta, então, para a questão do e-commerce, depois de todo esse arsenal aí de informações, quer dizer, é importante entender o porquê que vale a pena eu pensar em montar realmente uma operação de e-commerce, né? Eu tenho como o e-commerce é uma alternativa de trazer novas receitas para a minha empresa. Eu atraio novos clientes fora da minha região de influência, porque toda loja tem a loja física tem um perímetro ali de influência. Quando você vai para a internet, isso se perde, porque você tem acesso a clientes de qualquer lugar. Se você atender e entregar, você tem acesso a clientes de outros lugares. Tem um custo de operação menor do que uma loja física, obviamente, porque você tem um custo menor de aluguel, de material de mostruário, etc. Né? E gera uma visibilidade maior para a sua marca se você souber se expor da forma adequada na web. Né? As outras vantagens são que você não precisa ter atendentes e vendedores na loja, ela oferece um serviço que fica disponível 24 horas, que no mundo físico é muito caro para você manter isso, né? Ela funciona, como eu disse, a um custo mais baixo, porque não tem, obviamente, custo de aluguel, de condomínio, muitas vezes, né? A gente não tem que investir no mobiliário, tipo gôndolas, prateleiras. A gente tem, como eu falei, o acesso a públicos diferentes, então amplia-se para o mercado pode ser o mundo, se eu puder atender, né? E não tem aquele problema de horário de pico, por exemplo, com no sábado, que eu tenho que realmente colocar a carga total para atender, porque isso se distribui ao longo do dia, as pessoas podem encontrar à noite e tudo mais. Então, isso facilita bastante. Como eu falei, a baixa renda é a que mais cresce. Então, hoje, o pessoal com renda até R$3.000 representa 48% de todas as vendas feitas na internet. Tá? Quando a gente compara o Brasil com outros países, né, com relação a uso de buscas, por exemplo, é muito interessante porque no Brasil a gente tem um perfil diferente, quer dizer, 72% costumam fazer busca por preços. E quando a gente compara com o mundo lá fora, os principais países, apenas 52% se utilizam de pesquisas por preço. Tá? Então, essa é uma característica bem forte, bem peculiar aqui do brasileiro. Tá?